Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o capitalismo para Weber. E antes eu vou relembrar vocês o que a gente já estudou, que vai ser a diferença entre o capitalismo de Marx, né, que vai ser um capitalismo derivado de uma base econômica, e o de Weber, que vamos estudar hoje, que vai ser entendido como uma economia capitalista que é produto da cultura que a cria, né? Vai ser produto do espírito que a cria. Então, Weber começa falando que o capitalismo não é busca pelo lucro. Então, o que ele vai entender disso? Ele vai entender que essa busca pelo lucro, ela já se configurou-se em outras sociedades, né? Em tempos diferentes, até mesmo antes mesmo do surgimento do capitalismo. Então, não tem necessariamente uma relação com o capitalismo. Então, se o capitalismo vai vir depois dessa busca pelo lucro, se o capitalismo ele vai vir depois de todas essas experiências, então, de fato, o que vai ser o capitalismo? Bom, podemos falar que o capitalismo é a racionalização da sociedade. Para Weber, o que vai definir o capitalismo como um modo de produção que se diferencia de todos os outros momentos em que buscavam lucro, vai ser a sua complexidade por meio de uma sociedade racional, de uma empresa racional, que vai conceituar realmente esse espírito do capitalismo, né? Então, o capitalismo ele pressupõe coisas como a administração, uma administração complexa que vai fazer balanços racionais em busca do lucro, né? Uma administração que vai administrar a mão de obra, que deve ser uma mão de obra livre, utilizando também elementos da ciência moderna, né? Então, essa combinação de uma administração racional, de uma sociedade racional, de uma empresa racional, mais uma mão de obra livre, mais a ciência moderna, elas vão ser formas de racionalizar a economia, racionalizar o mundo em busca do lucro, né? Então, quando Weber ele vai falar realmente sobre o espírito do capitalismo, ele vai usar um texto famoso de Benjamin Franklin, que é Time is Money. Peço perdão pelo inglês, né? Tempo é dinheiro. E isso vai resumir um pouco o que ele quis dizer sobre o espírito do capitalismo, sobre essa racionalização mesmo da sociedade. Vou ler alguns trechos, peço perdão pela tradução. Lembre-se que o tempo é dinheiro. Aquele que pode ganhar 10 shillings por dia pelo seu trabalho e vai passear ou fica ocioso, apesar de não gastar muito, não deve computar apenas essa despesa. Então ele fala que a pessoa ela jogou fora o tempo o tempo em que estava ociosa, né? Porque ao invés de ela estar trabalhando, ganhando dinheiro naquele tempo, ela preferiu ficar no ócio, preferiu passear. Então ele fala que você vai transformar o tempo em dinheiro, vai transformar o tempo em utilidade. Então você tem essa opção de não ter esse tempo de ócio, ter um tempo racional que vai lhe dar benefícios melhores do que ficar sem fazer nada, digamos assim. Lembre-se que o homem que deixa dinheiro em minhas mãos por mais tempo que o devido está me deixando juros. Lembre-se que o dinheiro é de natureza prolífica e geradora. Bom, crédito vai ser lucro, né? Crédito vai ser dinheiro. Então, o dinheiro, ele vai gerar mais dinheiro. Se você investe, se você faz investimento, você vai gerar mais dinheiro. Você vai gerar lucros. Você vai gerar algo a mais disso. Então, esse pensamento vai ser um pensamento utilitário, né? Vai ser um pensamento que mercantiliza o tempo, que visa acumular mais dinheiro, que visa desprezar o ócio, né? Que prioriza o tempo, que racionaliza o tempo, que racionaliza a forma de ganhar dinheiro, a forma como pensar em ganhar dinheiro, a forma como você vê o seu tempo, entendeu? As horas do seu dia. Então, resumidamente, esse vai ser o espírito do capitalismo. Mas para Weber, né, deve ter surgido, mas quando? Onde surgiu o espírito do capitalismo? Porque o espírito do capitalismo
por sua vez, gera o capitalismo, né? Mas quando e onde surgiu o espírito do capitalismo? Então, Weber, ele vai notar essa relação entre Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, alguns países escandinavos, né? Como já foi até dito. Esses países de um capitalismo moderno, um capitalismo desenvolvido, né? Bem sucedido, eles tinham algo em comum, que a maioria dos seus habitantes, eles eram protestantes, calvinistas e puritanos. Então, ele notou-se essa diferença. Então, a tese do Weber vai ser que o calvinismo, ele vai gerar o espírito do capitalismo, que por sua vez vai gerar o capitalismo. E dentro do calvinismo, a gente vai ter a ideia de predestinação, né? Que vai ser uma ideia de salvação humana. Então, antes de você ter nascido, você já vai ter uma eleição condicional, que você já vai ser salvo ou você vai ser condenado, né? Diante disso, vão existir apenas vestígios da sua salvação ou da sua condenação que vai aparecer ao longo da sua vida. Porque, bom, digamos assim, né? Se você já é predestinado, se você tem a certeza disso, não importa o que você vai fazer aqui na Terra, se você vai ter uma boa conduta ou não, você já está predestinado ao céu. Então não importa, você não precisa ser uma boa pessoa necessariamente. E se você também já está destinado ao inferno, por exemplo, bom, você faz o inferno aqui na Terra também. Então você não precisa provar nada, ter uma conduta boa, pensando em um benefício futuro, por exemplo. Então, essa predestinação, ela fica aqui pra gente que vai lançar uma espécie de dúvida, né, sobre esses vestígios. Que vestígios são esses? Como apareceriam esses vestígios na minha vida? Porque apesar de você ser predestinado, você tem que ter vestígio de que você é um predestinado, né? Tem que ter rastros. E como você vai identificar isso? Você vai identificar isso através de algumas ações. Por exemplo, o ascetismo, que é uma palavra muito usada por Weber, que é a disciplina, né? Uma pessoa que ela é predestinada, ela vai ter uma conduta extremamente rígida sobre as relações cotidianas. As relações cotidianas, as relações afetivas, emocionais. De um modo geral, ela vai ter uma vida disciplinada. Ela vai ter uma conduta reta, perfeita. E dentro disso, não podem existir jamais preguiça, procrastinação, coisas desse gênero, né? A pessoa ela vai ter que viver, isso é um vestígio de que ela é um predestinado, né? A disciplina, principalmente. A parcimônia, né? A parcimônia, que é a precaução, vai ser uma espécie de precaução racional, né? Isso também vai pressupor uma das noções mais fundamentais do capitalismo, que é a acumulação, ou seja, uma conduta de poupança. Se a pessoa vai ganhar X, ela não pode gastar X. Se ela ganhar X, ela gasta um terço, metade do X e guarda a outra metade, né? E a outra vai ser a discriminação, discernimento. Um cristão calvinista, ele vai ter a noção do que é certo e do que é errado, de como ele deve conduzir a sua vida, né? Então ele vai ter discernimento, vai ser a capacidade de julgar racionalmente uma boa conduta da má conduta. Então ele vai ter discernimento sobre como ele deve agir durante a sua vida aqui na Terra. E a outra que é a poupança, que, né, vai estar interligada com a parcimônia, que é a acumulação, e que eu vou trazer realmente um pensamento interessante, porque antes, né, não se poderia ter realmente acúmulo de riquezas, era pecado, não era certo, não era visto com bons olhos, e o calvinismo ele vai trazer essa quebra, né? Ele vai trazer a defesa da acumulação da riqueza, que já não vai ser mais pecado. Então, trocar o trabalho por riqueza já não é visto como algo pecaminoso, né? Você juntar riqueza aqui já não é visto como algo pecaminoso, pelo contrário, né? Aqui trabalhar vai libertar o homem, né? Porque
pelo contrário, isso vai ser um vestígio da sua predestinação, que você está sendo disciplinado, que você está tendo precaução, você está juntando seu dinheiro, você está, entendeu? Isso já vai ser realmente uma recompensa da sua conduta aqui na Terra. E, por último e não menos importante, a vocação, o chamado divino, né? O chamado de Deus para o homem, que é amor ao trabalho. O chamado de Deus para o homem, que é o trabalho, né? E vai notar-se também como o capitalismo vai construir essa ideia, né? De que o tempo livre, o direito à preguiça, né? Estar desocupado, como uma coisa ruim. Vai trazer como uma coisa obscura, uma coisa realmente pecaminosa, entendeu? Então, a vocação do homem vai ser o trabalho. Então, se o homem trabalha X e ganha muito, ele vai ter amor ao seu trabalho. Se o homem trabalha também o mesmo tanto e ganha pouco, ele vai ter amor ao trabalho, porque essa é a vocação de Deus para o homem, né? Então, isso é uma das coisas mais importantes que o calvinismo vai pregar, né? Essa disciplina, o amor ao trabalho, a vocação, guardar dinheiro. E tudo isso a gente vai encontrando no espírito do capitalismo, né? Dá para notar essas coisas também quando a gente lia as teses de Benjamin Franklin, né? Com o tempo, o amor ao trabalho, a disciplina principalmente, a racionalização da sociedade. Então, para finalizar, quando Weber ele publica, né, essa obra, a intenção dele era relacionar a economia com essa nova ética, né? Essa nova cultura de capitalismo desenvolvidos nos séculos XVI e XVII, com o protestantismo calvinista ou puritano. Então, esses processos eles se interligam de tal forma que a ética protestante ela vai ganhar uma consolidação com o espírito do capitalismo. Então, trabalhar não vai ser mais uma condenação. Na verdade, trabalhar vai ser agora uma libertação. Então, repetindo mais uma vez, né? O calvinismo, ele vai gerar o espírito do capitalismo, que por sua vez vai gerar o capitalismo.